Olá, está no ar por 360 Entrevista, nosso espaço semanal para debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Uma realização do Grupo Tribuna em parceria com a CBN. Porto 360. Patrocínio. Esta semana, meu convidado é o presidente da Abratec, Caio Morel. Caio, rotineiramente me perguntam onde eu moro e a minha resposta é avião. Você vem no mesmo caminho que eu. Onde você está hoje? Brasília? Que lugar do Brasil você está? Olha, hoje eu estou em Curitiba, Maxwell. Tem aqui um seminário sobre direito portuário, muito importante, e estamos aqui prestigiando esse evento já tradicional no setor portuário brasileiro. Obrigado pela tua presença aqui, Caio. Sempre bom te ter com a gente. É um prazer, Maxwell. Muito obrigado aí pelo convite seu, do Grupo Tribuna. Sempre uma honra estar aqui participando desses programas com vocês. Caio, estivemos em Brasília em um evento e nós apontamos naquele debate, naquela oportunidade, uma série de situações e condições que a gente já convive com elas há décadas, se assim eu posso pontuar. Uma delas é a relação dos acessos terrestres, que não é um privilégio esse problema só do Porto de Santos, mas também de outros portos espalhados pelo Brasil. Como é que a gente endereça isso para o governo, né? Porque me parece uma miopia gigantesca por parte do governo, ou propriamente um descaso com esse tipo de situação, uma vez que os portos brasileiros vêm batendo recordes atrás de recordes de movimentação. As autoridades portuárias celebram esses recordes de movimentação, mas, por outro lado, não enxergam o esforço hercúleo que os terminais portuários privados hoje colocam para conseguir bater esses recordes de movimentação. E a gente poderia usar esse esforço para colocar em outro local, né? Ou em outra situação. Queria ouvir a tua opinião em relação a esse ponto específico dos acessos terrestres. Você está corretíssimo, Maxwell. Não dá para entender por que questões simples como manutenção de vias é tão complicado aí no Porto de Santos. A entrada do porto é sempre caótica, o retão da Lemoa tem problemas tradicionais e os acessos aos terminais, principalmente da BTP, são assim todos esburacados. Eles trazem problemas de segurança para os funcionários que têm que acessar o porto por aquela via. Eles trazem problemas de quebra dos caminhões, aumentando a manutenção, aumentando o custo do frete. E uma providência simples, né? Manutenção de uma via. Não dá para entender por que até hoje a gente patina nessa questão. A gente sabe que a Codesp tem contratos de manutenção, mas esses contratos simplesmente não são executados. Então, é uma questão que a gente tem que continuar trazendo aqui a atenção para todo mundo e cobrar, né, agora da nova administração, que sejam feitas as obras necessárias para que o acesso seja condizente com o tamanho do Porto de Santos. Caio, me pararam certa oportunidade na rua, isso aconteceu algumas vezes, né? E minha avó já dizia, quando falam a primeira vez, Maxwell, você ouve, ok, legal, absorve. A segunda, né? Você fica um pouco atento, mas quando falam mais de 2, 3, 4, 5 vezes, para refletir, porque realmente é opinativo, as pessoas estão preocupadas com isso. E me colocaram a seguinte situação. Primeiro, Maxwell, a autoridade portuária hoje não cobra pelo acesso terrestre? Eu falei, não cobra, porque tem uma tabela específica para isso, onde todos recolhem um percentual ali, né, uma tarifa, para poder fazer a manutenção, como você propriamente colocou, dos acessos terrestres. E segundo, por que a gente não tem uma responsabilização, né, de quem efetivamente tem a caneta na mão para resolver esse tipo de situação, Caio? Porque, francamente falando, a gente está enxugando gelo há muito tempo, né? E me parece que não tem seriedade, principalmente pelo lado político da situação, para resolver essa questão definitivamente. Será que é necessário aí abrir o debate para responsabilização? Então, Maxwell, eu acho que tem um caminho muito mais fácil, que seria a volta do CAP deliberativo, porque o CAP deliberativo ele teria condições de determinar, né, que a autoridade portuária fizesse as obras necessárias e fizesse o emprego
né, dos recursos que são cobrados, né, na taxa de infraestrutura terrestre, que todos os terminais pagam, e que essa taxa não é utilizada para fazer a manutenção correta das vias de acesso. Então, é um dos assuntos que nós temos aí com o ministro Silvio, realmente a gente trazer de volta o CAP deliberativo para que a sociedade, para que os usuários possam ter algum grau de cobrança na autoridade portuária. Tá aí, uma boa opção, né, que está sendo colocado na mesa aí pelo Caio Morel, presidente da Abratec, e que deve ser tratado com total responsabilidade, não só pelo ministro Silvio, que aparentemente me mostra ser uma pessoa muito aberta para o diálogo. Eu queria depois também ouvir a opinião do Caio em relação a isso, e propriamente a Mariana Pescatori. Caio, esses dois nomes, né, que chegam agora ao setor, eu particularmente conheço a Mariana já há algum tempo, uma técnica do setor. O Fabrício Perdomênico não teve tempo de endereçar tudo aquilo que era necessário e a gente está convivendo de novo com essas mudanças que nós já vivíamos no passado. Primeira pergunta, os dois nomes te agradam? E a segunda, existe uma preocupação dessa mudança rotineira caso ela aconteça? Os nomes agradam muito. Eu acho que o ministro Silvio está trazendo uma dinâmica à pasta, ele tem muita vontade de acertar. Isso ficou patente nos discursos dele e na forma com que ele está atendendo o setor. A Abratec tem semana que vem uma reunião agendada com ele e certamente essas questões de acesso, tanto o terrestre como o aquaviário, estão na nossa pauta. A Mariana é um nome excelente, ela já estava lá na secretaria, eu acho que ela vem somar, e você sabe que muitas vezes, né, as mulheres têm uma forma de resolver Um as trato coisas diferente, né? que são mais eficientes, inclusive, né? Então, acho que isso foi uma mudança muito boa. A mudança não deve significar a paralisação das atividades ou o recomeço, né? A pasta tem um programa e eu acho que cabe, assim, a gente tocar os programas, mesmo porque eles têm sido discutidos e são de conhecimento de todo mundo. Então, temos a mudança, mas ela é fato da vida e vamos aí trabalhar positivamente para que a Mariana consiga fazer as intervenções que são necessárias e o objeto da pasta dela. A gente tem a habilidade de planejar, a gente tem órgãos dentro do governo, como propriamente a InfraSA, que tem a habilidade de projetar. E aí, para realizar, a gente tem uma intervenção absoluta, né, em várias frentes, né? Seja ela por projetos que pararam por corrupção, seja elas projetos que pararam por questões financeiras, sejam elas projetos que pararam por questões jurídicas. Esse é o grande entrave que a gente tem hoje dentro do setor, né? Essa demonização da realização. Eu vou usar esse termo, se você me permitir, Caio, porque a gente demoniza a realização. A gente demora muito para planejar, demora muito para projetar, e quando a gente realiza, demoniza-se, né? E obras ficam paradas, como foi já relatórios apontados pelo próprio TCU. Maxwell, nós temos esse problema, e esse problema não é de fácil solução. Porque os nossos próprios administradores públicos, muitas vezes, eles acham que o trabalho não é possível. A gente esteve lá em Brasília, no evento, né, muito importante, muito bem levado por você, a discussão da dragagem de aprofundamento. Não cabe na minha cabeça por que a gente tem que ficar discutindo o modelo por mais 2 anos. Fazer uma dragagem de aprofundamento é uma obra simples. A autoridade portuária quer fazer o túnel, que é uma obra muito complexa, e vai fazer através da administração pública. Não entendo por que a dragagem também não possa ser feita pela administração pública. E não é uma obra complicada. Obviamente, você tem as questões judiciais, mas a máquina do governo, quando quer, ela bate todas as questões que se apresentam no judiciário. Foi assim, por exemplo, na licitação agora de Itajaí. No dia da licitação, tinham 2 liminares lá para suspender, e o governo botou a Advocacia Geral da União e segurou, e conseguiu fazer a licitação. Operacionalmente falando, você tocou na dragagem, quero trazer um tema para reflexão, né? Deixar a dragagem para a gestão pública, a gente não acaba sofrendo, né?
pelo próprio sistema público de gestão dessas obras. Vou dar um exemplo, tá, Caio? Se você me permitir, a gente tem um canal de navegação aqui do Porto de Santos que é extremamente concorrido, né? O tempo todo tá entrando, tá saindo navio. Então você coloca a draga lá, ela draga ali aproximadamente 3 metros ou 4 metros, estou usando um exemplo, né? E aí você tem, evidentemente, que ter a batimetria para poder checar se realmente aquela quantidade foi dragada para que a empresa de dragagem seja paga. Mas dentre esse período de fazer a dragagem, perdão, e a batimetria, passa um navio e acaba assoreando de novo aquela área onde foi dragada. E aí a iniciativa pública não pode pagar a iniciativa privada porque diz que não foi dragado na profundidade na qual foi determinado. E isso acaba gerando um imbróglio, impactos dentro do fluxo financeiro. Será que onde eu quero chegar, Caio? Não está mais do que na hora de privatizar serviços que a gente sabe que a iniciativa pública não tem eficiência, não é eficiência de realização, mas de gestão pelos entraves que existem para controles como esse que eu acabei de pontuar, um pequeno exemplo. A dragagem ela tem duas vertentes. A dragagem tem o aprofundamento e a manutenção. Eu concordo com você que a manutenção pode ser privatizada e é feito com muito mais eficiência. E para a manutenção, você usa os recursos tarifários. Mas para a dragagem de aprofundamento, que é uma obra cara, em todos os portos do mundo, você usa recursos públicos e uma obra pública. Por exemplo, nos Estados Unidos, é o Corpo de Engenheiros do Exército que fazem todas as dragagens em todos os portos americanos. Recentemente, agora, o nosso superintendente da ANTAC, diretor-geral da ANTAC, Eduardo Neri, esteve visitando o Corpo de Engenheiros do Exército dos Estados Unidos para aprender um pouco sobre navegação fluvial. Hidrovias. Exatamente. Então, a dragagem de aprofundamento ela é um marco e ela pode ser feita deve ser feita com recursos públicos e por uma licitação levada a cabo pela autoridade portuária. A partir daí, esse modelo que está sendo discutido e que está querendo vigorado, nós temos agora aberta a licitação para Paranaguá, esse modelo é muito bom para manutenção, mas para o aprofundamento, o melhor modelo é que seja uma obra pública com recursos públicos, até para não aumentar o custo do porto, o custo de transação do porto, que se for totalmente privatizado, esse custo vai ter que ser recoberto pelas tarifas, encarecendo aí o porto. Desde que seja um contrato aí de aproximadamente 10 anos, porque se nós partirmos da premissa, né, que deve-se haver em qualquer processo licitatório a questão de igualdade, né, de competição entre todas as empresas, você mesmo pontuou que a dragagem é uma questão mundial. Então, para que eu traga uma draga da Europa para o Brasil, eu já tenho o custo de trazer essa draga para cá, uma vez que exista uma outra empresa já dragando o canal do Porto de Santos. Então você não tem condição de igualdade para competição. Então é muito complexo, tem vários temas em cima da mesa. Então, esse é um ponto muito bem trazido por você, Maxwell, e a gente já tem um arcabouço jurídico para isso. A 12.815, aquela lei de portos que a Dilma colocou, ela prevê contratos de dragagem de 10 anos. Inclusive, ela prevê um Plano Nacional de Dragagem, está lá, é um dos artigos da lei. Então, já existe o arcabouço jurídico para fazer um contrato de 10 anos, sem nenhuma dificuldade. E eu concordo com você de que você está fazendo contratos de curta duração para a dragagem é bastante problemático. Mas nós temos a legislação para isso. O que nós não estamos fazendo é se valendo dessa legislação para fazer os contratos. E isso eu realmente não consigo compreender por quê. A gente necessariamente começa a olhar o arranjo logístico mundial. É claro, a gente precisa olhar, porque o Porto de Santos, os portos do Brasil, são impactados por esses arranjos logísticos mundiais. E a gente percebe que os grandes estaleiros hoje, para a fabricação de navios, estão olhando para a questão da sustentabilidade, com novas fontes, né, de combustíveis, a gente percebe isso, e também a gente percebe que esse novo arranjo que está sendo feito mundialmente está empurrando, se assim eu posso dizer, ou pressionando, né, a América Latina, América do Sul, América Central, a receber navios maiores. E a gente está ficando para trás dentro dessa lição
comercial. Existe uma projeção de crescimento para os portos do Brasil. A gente vai colapsar porque a gente não vai conseguir atender esses grandes navios que estão vindo, principalmente para esse novo eixo, ou para o eixo, né? Que eu costumo dizer que a gente tem o eixo logístico horizontal e o vertical, né? A gente está posicionado no vertical. Então, esses navios vão vir para cá. Já vi navios atracando, né, maiores do que atracaram aqui no Porto de Santos e em outros portos do Brasil. Porto de Santos, por conta, né, dessa ineficiência em resolver problemas tão exigentes e estruturantes como são os acessos terrestres e a dragagem? Está vindo aí uma leva de navios grandes, todos eles de um tipo que não entra hoje no Porto de Santos. E, obviamente, como você falou, outros portos do Brasil podem ter condição de receber esses navios. Então, o Santos vai ficar afadado a ser um porto de entregas via feeder, diminuindo muito o volume e impactando no custo, né? Porque você vai ter duas movimentações em vez de uma só. Então, é crucial. Por isso que eu tenho insistido tanto nessa questão da dragagem, Maxwell, porque é crucial que Santos se equipe imediatamente, porque uma vez que ele fique fora da rota do navio que vai fazer a entrega interoceânica, vai ser muito difícil depois recuperar, trazê-lo de volta para a rota. Porque uma vez que você estabelece uma rota e essa rota funciona, fica muito difícil você querer mudar ela para trazer um porto que hoje não tem as condições para receber esses navios. Isso é muito importante, é por isso que a Abratec tem batido muito nessa tecla. Nós temos os três maiores terminais de contêineres do Brasil estão em Santos, são terminais no estado da arte, e nós estamos aí vendo um perigo muito grande de não podermos estar atendendo os navios que acá querem se destinar em um futuro muito próximo. Do debate que nós tivemos mais recentemente em um evento, eu fui muito claro, ou fui muito incisivo, né? Onde eu coloquei que Porto é estratégico, né? Principalmente quando eu ouvi de um dos debatedores dizendo que acesso terrestre é problema do Estado. E eu disse, não, é problema do Porto, né? O Porto tem hierarquia sobre o Estado e o Porto obrigatoriamente tem que colocar o dedo dentro dessa ferida, seja o Estado que for, para que resolva, porque senão a gente fica no universo do repasse de responsabilidade. E outro ponto que me chama muito a atenção, Caio, eu queria te ouvir muito em relação a isso, é um dos 7 pecados que a gente tem em capitais, que é a soberba, né? Toda vez que eu vou a Brasília, eu falo assim, Santos nunca vai deixar de ser Santos porque ele está próximo a São Paulo. Mas eu já comecei a ver uma Itapuá, né, crescendo muito. A gente percebe lá Suape, agora com a IPM lá também, né? Paranaguá, o Luiz fazendo um trabalho fabuloso. E Santos, ele vai pagar pela soberba que ele tem se ele não resolver os problemas que, evidentemente, ele precisa resolver. Nós éramos o maior da América Latina. Hoje nós somos o maior do hemisfério sul. Já perdemos o posto de maior da América Latina. Qual a tua avaliação, Caio, por favor? Então, Maxwell, nós temos que trabalhar muito para que Santos não saia fora vamos dizer, do escopo, né, do comércio marítimo internacional de contêineres. Vamos dar aqui um voto de confiança ao Anderson Pomini. Eu acho que ele também conhece bem as questões, né? E ele tem tudo para agir. Ele tem uma proximidade com o ministro Silvio confirmou ele no cargo, então eu acho que ele tem todos os predicados, né, para reverter essa situação, né, que nós nos encontramos hoje. Eu acho que todo mundo conhece os problemas, inclusive o nosso Anderson, e eu acho que ele tem todas as condições de fazer o trabalho e dar a volta por cima nessa situação aí que nós estamos. Inclusive, como eu pontuei lá em Brasília, a dragagem de Santos é uma obra do PAC para ser efetuada até 2026. Quer dizer, não existe nenhum argumento para não botar mãos à obra e começar a trabalhar para contratar essa dragagem, independente de modelo que vai ser escolhido aí no futuro para fazer a gestão da manutenção. Plano de aceleração do crescimento, não um plano de aceleração da decepção, né? Como a gente já vem se decepcionando há bastante tempo. Eu vou acompanhar a relatoria, Caio, eu vou te acompanhar. Eu acho que a decisão do Silvio de manter o Pomini no cargo foi acertada. O Pomini, ele tem a habilidade, né, de conduzir os grupos, ele abriu o debate, ele tem ouvido todas as esferas aí de dentro do nosso setor, mas
quero fazer a meia-culpa. Eu acho que esses pontos, eles deixaram de ser responsabilidades ou da autoridade portuária, ou do governo, ou do terminal. Eu acho que é um problema do setor. Não dá para ser diferente disso. Eu acho que o setor precisa pegar essa agenda e resolver definitivamente, porque realmente a gente colapsou. Meu amigo, a gente infelizmente está chegando ao final do nosso programa, um bate-papo sempre de altíssimo nível com você. Quero muito agradecer a tua presença, mas antes disso, te perguntar, nós estamos ainda muito distantes desses navios que a gente percebe hoje, né, com essa agenda da sustentabilidade para vir ao Porto de Santos, e como é que os portos de Santos, os terminais, estão se preparando para receber essas embarcações? Já está sendo planejado? Como é que vocês estão olhando isso para o futuro bem próximo? Sim, Maxwell, os nossos terminais aqui de Santos, de contêineres, eles são obras recentes, né? São obras que foram entregues em 2012, 2013, então eles já vêm com os equipamentos para trabalhar esses navios maiores, né? Inclusive, recentemente, né, a Santos Brasil, que é o terminal mais antigo, entrou por um programa grande de modernização, então os terminais estão aptos aí para receber esses navios, e todos eles têm profundidade de berço suficiente para chegar aos 17 metros, que é o que é necessário para atender esses navios. Então, terminais estão equipados, estamos apenas esperando que a gente possa fazer essa dragagem de aprofundamento a 17 metros na maior brevidade possível. Ainda temos tempo, mas temos que agir agora. Caio, obrigado pela tua presença, espero te rever em breve e, claro, você é sempre nosso convidado especial aqui para o Porto 360 Entrevista. Muito obrigado, Maxwell, um abraço para você e um bom final de dia para todos que estão aqui nos acompanhando, que vão nos acompanhar. Eu vou ficando por aqui, como você bem sabe, movimentando sempre muito mais do que informação. Forte abraço e até semana que vem. Porto 360. Patrocínio